Bom dia, amados irmãos. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã e quero chamar aos irmãos aqui para podermos celebrarmos, termos alguns hinos juntos de adoração. Vamos louvar ao Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. Palmas para o Senhor. Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. Maravilha, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. Glória a ti, Senhor, adoramos a ti, Deus. Queremos sempre te adorar. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele canta. Ele é digno de tudo. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas
coroas ao Cordeiro e a Ele. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória, Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Jesus, Jesus, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Exaltamos o teu nome, Deus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos bendições, coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Senhor. Te adoramos, te louvamos, Jesus. Quero saudar aos amados irmãos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui de volta para podermos celebrar o nosso culto ao nosso bom Deus. Sabendo que esses dias, devido à situação que o mundo está passando, temos feito os nossos cultos na plataforma online e hoje não irá se diferir disso. O irmão poderá acompanhar o culto agora e nesse momento. Na semana passada, amados irmãos, nós estávamos a refletir um pouco sobre a idolatria de Salomão, lá em 1 Reis, no seu capítulo 11, onde nós temos como título da nossa mensagem: em tempo de crise é a oportunidade de Deus poder agir. É verdade que fizemos uma reflexão para podermos ver aquilo que falhou nesse grande líder que todos nós sabemos, o rei Salomão, aquilo que falhou. E
nisto nós vimos a primeira situação que colocou em crise o povo de Israel desde o reinado de Salomão adiante. Nós vemos que Salomão ele desobedeceu a Deus e foi casar com as mulheres que Deus havia dito que o povo de Israel não pudesse casar com essas mulheres. Daí em diante nós vemos que Salomão ele se afasta de Deus. E essa que nós demos ou chamamos a crise espiritual gerou a crise política, porque após a morte de Salomão, o filho de Salomão e o servo de Salomão acabaram dividindo o reino. E também nós vemos que por meio da crise espiritual gerou ali a crise econômica. Sabemos que por causa da subida dos impostos que Salomão colocara para o seu povo, nós vemos que ali se gerou uma crise econômica. E essa crise econômica criou em si convulsões sociais, principalmente para Roboão, o filho de Salomão, que não quis, quando o povo parou na presença dele para poder reclamar que os impostos eram altos, e ele não quis tomar atenção nisso, e aí gerou, por meio dessa crise econômica, por meio das despesas, por meio de toda uma situação, aí gerou a convulsão social por meio da crise econômica. Então, vemos que a crise espiritual, o não obedecer a Deus, o não ter intimidade com Deus, vê só como pode gerar na vida normal, na vida geral, várias outras crises. E é isso que nós vemos no mundo de hoje, é isso que nós vemos no nosso dia a dia, porque as pessoas não buscam a Deus, porque as pessoas não têm essa intimidade com Deus. Então essa crise espiritual que o mundo vive hoje está gerando várias outras crises. Bom, nós mencionamos 3, mas poderíamos mencionar muitas outras crises que poderiam ser encontradas por meio daquilo que é a crise espiritual. Mas essa é uma chamada de atenção para a igreja, porque no tempo de crise a igreja tem a oportunidade de poder agir, porque Deus, ele continua a ser Deus, ele ainda está no trono a governar. Então nós, como igreja, nós temos a oportunidade de tomar esse tempo de crise e fazer o melhor desse tempo de crise, fazer com que o nome do Senhor possa ser conhecido e possa ser engrandecido. Mas vamos dar continuidade hoje, porque a mensagem que eu quero trazer para os amados irmãos no dia de hoje é despertar. Essa é a mensagem que eu quero trazer para o amado irmão. A igreja do Senhor, ela precisa despertar, ela precisa acordar. Então, juntos vamos compartilhar dessa palavra, e a palavra que o trecho, o capítulo que eu gostaria de trazer para o amado irmão em Cristo seria lá em Efésios no capítulo 5, no verso 14, diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos orar e pedir a Deus que abra os nossos corações, abra as nossas mentes e a gente possa ouvir no dia de hoje essa palavra. Senhor nosso Deus, ó nosso Pai, te agradecemos, ó Senhor, por essa palavra que tu nos dás hoje, como a sua igreja, Deus. Sabemos que vivemos em dias difíceis, em momentos, Senhor, que nós precisamos ser a sua igreja, ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, Pai, ajuda a sua igreja a acordar, ajuda a sua igreja a levantar, ajuda a sua igreja a não se mostrar indiferente neste momento que a gente está passando, mas ser uma igreja, Senhor, que glorifica, ser uma igreja, Senhor, que leva avante o Evangelho, ser uma igreja que testifica a Ti acima de tudo. Obrigado, Pai, e abra os nossos corações no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de irmos ao texto, eu gostaria de trazer assim
um conceito geral daquilo que seria despertar. Podemos nós entender despertar como deixar de estar dormindo ou saindo do estado do sono. Também podemos entender despertar como avivar-se, reanimar-se, tomar consciência, manifestar. Em suma, nós podemos trazer esses pontos para trazer o conceito daquilo que é despertar. Então, voltando ao texto aqui, Paulo, ele pretende tomar a consciência, como falamos, que esse é um dos conceitos, é uma das maneiras que nós podemos dar o conceito de despertar. Paulo está falando para a igreja lá em Efésios. Efésios era uma cidade famosa pela imoralidade sexual, mas também naquilo que eram as suas práticas demônicas, costumeiras, ou quer dizer, do seu dia a dia. Era isso que se encontrava muito dentro da cidade de Efésio. A imoralidade sexual, a prática costumeira que não agradava a Deus, a busca dos outros deuses. Então, Paulo, ele vem de uma maneira para poder chamar a atenção, fazer com que a igreja tome consciência de que não deveriam viver daquela maneira, ou que a igreja pudesse despertar daquilo que estava a acontecer dentro da cidade. Então, se Paulo está falando para a igreja em Efésios, isso leva-nos a pensar que existia ali um sono espiritual. Podemos tentar aqui querer compreender que possivelmente alguma influência vindo dali da cidade poderia ter a tendência de querer entrar dentro da igreja. E Paulo chama essa atenção para a igreja não poder estar num sono espiritual. Porque se a igreja estivesse a dormir ou estivesse nesse sono espiritual, poderia levar à morte espiritual no seio da igreja. Então Paulo, ele vem e chama de uma maneira veemente, chama atenção à igreja para não poder viver, não poder aceitar ou despertar, acordar daquilo ou reagir daquilo que a cidade de Efésio estava vivendo. Paulo faz esse ênfase da importância das riquezas espirituais. E como nós vamos ver na descrição do próprio capítulo 5 do livro de Efésios, Paulo fala sobre o fruto da luz e as obras das trevas. E ele vai mencionando aquilo que são as obras das trevas, que era o praticado, que era o comum, que era aquilo que a cidade, de uma maneira geral, a cidade de Efésios vivia, mas também ele vai se dirigir para aqueles que haviam sido salvos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar sobre aquilo que era o fruto da luz, aquilo que deveriam ser os filhos de Deus, a maneira como os filhos de Deus deveriam viver. Então ele faz esse ênfase espiritual das riquezas espirituais, a importância das riquezas espirituais dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, lá na cidade de Efésios. Então, aqui, ao observarmos esse texto, podemos tentar trazer aqui 3 pontos, abordarmos aqui 3 pontos importantes dentro da explicação ou dentro daquilo que é o ênfase que Paulo pretende deixar para a igreja. Primeiro, eu iria chamar o sono de cumplicidade. Paulo chama aqui uma atenção bem clara quando nós lemos lá nos versos 7 a 9. Diz assim: portanto, não sejais praticantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois a luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda
bondade, e em justiça e em verdade. Vou adicionar o versos 10, diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, Paulo chama a atenção, e quando reparamos no verso 7 de Efésios do capítulo 5, Paulo diz, portanto, não sejais praticantes como eles. Por outra, nós não podemos ser cúmplices, assim como fala lá nos versos 11, não sejais cúmplice. Eles não viviam uma vida que agradava a Deus, eram pessoas imorais, eram pessoas idólatras, eram pessoas que tinham conversas inúteis, conversas que não glorificavam, conversas que não edificavam. E Paulo, ele chama a atenção, quando você lê dos versos 3 até 6, vem mostrando tudo aquilo que era a manifestação desse povo, tudo aquilo que ali dentro da cidade se manifestava. E Paulo está dizendo assim que, portanto, não sejais participantes com eles, não podemos ser cúmplices, vocês não podem ser cúmplices naquilo que eles estão fazendo, não participem da impureza deles, não participem da idolatria deles, não participem das conversas que eles têm, das conversas que não edificam, essas conversas fúteis, conversas que não glorificam a Deus. E Paulo vai chamando a atenção à igreja, dizendo que vocês não podem fazer parte, vocês não são cúmplices, vocês não aceitem em fazer parte desses momentos, não aceitem a praticar aquilo que eles estão praticando, não aceitem de deixar de buscar a Deus trocando pelos deuses dele, mas sim busquem a Deus. Diz porque pois outrora eras nas trevas, porém agora sois a luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Antes, Paulo está dizendo que antes vocês pertenciam às trevas, antes vocês praticavam essas obras, antes era o vosso dia a dia, mas vocês foram comprados por Cristo, vocês foram resgatado do mundo das trevas e agora vocês já não fazem parte do mundo das trevas, agora vocês fazem parte do mundo da luz, porque Deus é luz, Cristo é a nossa luz. Então Paulo está chamando a atenção que vocês já não fazem parte da convivência deles, vocês foram separados daquele mundo e agora vocês pertencem a Deus, vocês fazem parte de Deus, vocês são filhos de Deus. Então não fazem parte, não podem estarem juntos nessa prática, não podem conviver dessa prática, não podem ser cúmplices, aceitar dessa prática, mas se afastam dessa prática. Então Paulo chama a atenção à igreja por toda essa situação que ocorre no meio da cidade de Efésios, a igreja a não fazer parte ou a não ser cúmplice daquilo que está acontecendo. Amada igreja, eu quero fazer isso, chamando a atenção também nos dias de hoje. Aqui a gente está vendo lá na cidade de Efésios, mas também importa-nos fazer a menção nos dias em que vivemos hoje, porque essa palavra também é relevante nos dias de hoje. Paulo pretende dizer para nós que nós precisamos despertar. A igreja, ela precisa despertar. Tem muitas coisas, queridos irmãos, que às vezes nós temos sido cúmplices. Às vezes nós temos nos afastado da presença de Deus e buscando outros deuses. Às vezes nós temos nos envolvido em atos imorais, atos imorais, sexuais, que não tem nada a ver com Deus. Nós temos nos envolvido no adultério, na fornicação, todas essas coisas, e isso é a prática diária do mundo. Às vezes nós temos nos envolvido em conversas que não glorificam a Deus, questões como fofoca, questões como mentiras, conversas que não vão edificar em nenhum momento a igreja. Então, às vezes nós temos nos preocupado com essas coisas, e Paulo, da mesma maneira que Paulo chama a atenção à igreja de Efésios, essa palavra também vai chamar a atenção à igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. Em particular, querido irmão,
nesse momento que nós vivemos, nós temos que mostrar ou ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que mostrar que de facto nós somos esse sal da terra, nós temos que mostrar que de facto nós somos a luz do mundo. Então nós precisamos ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos que nos despertar desse sono da cumplicidade. Esse sono, das vezes, aceitar de participar daquilo que nós não deveríamos estar a participar, daquilo que nós não deveríamos estar a fazer parte, daquilo que é do mundo, que nós não deveríamos estar ligados, nós deveríamos basicamente afastar dessas coisas. Então nós precisamos despertar desse sono, nós precisamos tomar a consciência, nós precisamos manifestar ou reavivarmos de novo. Então eu quero chamar a atenção, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Então também, querido irmão em Cristo, quero tocar o outro sono que nós podemos ver aqui. É o sono da indiferença, ou dissermos, hoje vivemos num mundo relativista. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Tudo quanto nós vemos é relativo. Não há diferença. Ser indiferente significa uma pessoa que vê uma determinada coisa, ela não consegue achar nem o negativo, nem o positivo da coisa. Quer dizer, vamos andar, vamos em frente. Não importa as coisas que estão acontecendo. Então, nós vemos esse sono da indiferença que pode entrar dentro da igreja. Nós sermos indiferentes com aquilo que está acontecendo em volta de nós, aquilo que o mundo está fazendo em volta de nós, e nós dizermos assim, isso não é da minha conta, isso não faz parte de mim, eu não tenho nada a ver com isso que está acontecendo em volta de mim. Então, tudo é relativo, tudo que for acontecer, não importa o que está acontecendo, não importa, então é relativo, é conta dele. Eles pensam assim, sim, nós podemos respeitar o que o outro pensa, mas nós temos um posicionamento como a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo nos chama a atenção, de nós não sermos cúmplices, não nos aliarmos nessas práticas, nós não fazermos, porque existe um provérbio em português que diz assim, quem cala, ele consente. Então, se nós calamos como igreja e aceitamos que o mundo dita as suas normas, que o mundo influencia em tudo, quer dizer que nós consentimos, nós fizemos parte disso. Então, a nossa indiferença, nós temos que ter atenção sobre a questão da indiferença. É o próprio apóstolo Paulo, falando na sua carta aos Romanos, no seu capítulo 12, nos versos 2, diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A primeira parte diz assim, e não vos conformeis com este século. Não aceitamos o padrão moral desse século. Não aceitamos as ideologias desse século. Não aceitamos o direcionamento que o mundo oferece a nós. Porque o nosso padrão é do reino, a nossa cultura é do reino, a nossa instrução, o nosso guião vem da palavra de Deus. Nós precisamos de ser instruídos por meio da palavra de Deus e não nos conformar com a situação que o mundo nos oferece. Esse mundo é imoral. Sim, nós aceitamos que esse mundo é imoral. Esse mundo diz aquilo. Não me importa. É o que o mundo pensa. Então eu preciso não aceitar, não me conformar com esse século. Não aceitar aquilo que é a vivência desse século. Não estou a dizer que o mundo não deixará de ter pecadores. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus. Mas chegou a altura que nós fizemos essa decisão de receber a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quando recebemos Ele, nós
fomos separados. Aquilo que nós fazíamos antes, aquilo que nós pensávamos antes, nós fomos transformados e nos tornamos em uma nova criatura. Então nós pensamos como cidadão do reino. O nosso fundamento tem que ser o fundamento do reino. A nossa direção, ela tem que ser a direção do reino de Deus. Tem que ser a nossa direção tem que vir das Escrituras. É a Escritura que tem que nos direcionar. É a palavra de Deus que é o nosso guião. Não o que esse mundo nos oferece. Não os que os mestres desse mundo, os PhD, aqueles que acham inteligentes nesse mundo, que ditam as normas e nós vivemos. Mas sim a palavra do Senhor. Então nós não temos que baixar a nossa guarda. Nós não temos que aceitar que o mundo nos direcionar. Não, nós precisamos continuar firme, sendo transformado pela renovação da nossa mente para podermos experimentar aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Então, irmão, deixa de ser indiferente. Deixa de ser indiferente. Começa a fazer a sua parte. Acorda, desperta. Esse mundo precisa de uma voz. Esse mundo precisa de sal. Esse mundo precisa da luz. Esse mundo precisa de pessoas que testificam a Jesus Cristo. E é tempo, enquanto vivemos num mundo imoral, vivemos num mundo que o sistema tem uma decadência. Esse é o tempo da igreja acordar, é o tempo da igreja despertar, é o tempo da igreja deixar das suas práticas religiosas, mas sim ser uma igreja relevante, ser uma igreja que traz o evangelho da cruz, que anuncia o verdadeiro Cristo. Essa tem que ser, é isso que tem que ser, mas não indiferente. O terceiro e o último sono que nós podemos trazer ou observar aqui é o sono da distração. Nós encontramos muito isso. O mundo, ele pretende, em todos os aspectos, distrair os desejos, os prazeres. Se Efésios era uma cidade imoral, já podemos perceber quão o desejo carnal, aquele desejo carnal de poder fazer as coisas, a distração de álcool, todas essas coisas, o mundo tenta distrair e trazer isso como algo de prazer, algo maravilhoso de poder se viver. Mas nós precisamos ter o cuidado de não nos deixarmos levar com a distração deste mundo. Hoje é muito normal ver como as pessoas se afastam, como as pessoas se distraem da vontade, da direção de Deus. As plataformas a nível mundial que são usadas, aquelas plataformas normais que nós vemos, a TV, o Facebook, o WhatsApp, nós vemos como essas coisas distraem a igreja do Senhor hoje, como essas coisas têm procurado distrair pessoas que restam muito tempo dentro dessas coisas, pessoas que já não se edificam na palavra, pessoas que não buscam mais essa intimidade com Jesus Cristo, porque estão se distraindo por meio da TV, pessoas que restam muito tempo na TV, pessoas que não têm tempo de um tempinho com Deus em oração, pessoas que estão no Facebook todo o tempo, pessoas que estão no WhatsApp em todo o tempo. Então esse mundo tem várias outras distrações que esse mundo oferece. Essas eu estou a mencionar estas porque às vezes são as mais comuns e as mais simples de afetar a vida da igreja, de afetar a vida do cristão. E é dali onde nós temos às vezes nos distraído, novas coisas começam a influenciar no nosso pensar, porque o mundo consegue por meio dessas plataformas trazer os seus ideais. Então, querido irmão em Cristo, nessa manhã, no dia de hoje, eu quero trazer essa palavra para poder dizer, querido, é tempo de poder acordar, desperta, saia do sono, faça a diferença, não deixe
deixa que o padrão desse mundo seja o nosso padrão. Paulo está exortando de uma maneira veemente a igreja de Efésios. Não, continuem firme, porque vocês já foram salvos. Jesus vos comprou. Eu mesmo também, hoje com a igreja. Esse mundo está em desespero, o sistema deste mundo está caindo. E a única solução que se tem é Cristo. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é embaixadora nesse momento. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a única esperança que se tem. Então, querido irmão em Cristo, eu quero dizer, você como a igreja do Senhor Jesus Cristo, é tempo de levantar, é tempo de despertar, é tempo de sair desse sono que você arrumou, esse sono religioso que você arrumou. Eu penso que esses dias, que essa situação que a gente está vivendo, essa pandemia que a gente está vivendo, eu penso que eu vejo aqui o agir de Deus, Deus agindo, mexendo com a sua igreja, tirando um pouco daquelas nossas estruturas religiosas, aqueles nossos hábitos religiosos que todos os dias nós cumprimos, mas para poder ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Desperta! Saia do teu sono, levanta-te. E essa é a hora da igreja se levantar. Essa é a hora da igreja mostrar que Cristo está vivo. Essa é a hora da igreja mostrar que Cristo voltará, porque Ele está voltando. Então, desperta e saia do teu sono. É essa palavra, amado irmão, que eu gostaria deixar no dia de hoje, refletindo essa exortação que Paulo está trazendo para a igreja ali em Efésios. Da igreja se manter firme, da igreja se despertar do sono. Então, espero que você, ouvindo essa palavra, você vai colocar no coração. Você, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, vai poder marcar a diferença. Você, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, você vai testificar a Ele. Você, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, você vai poder sim anunciar a Ele em todo o lugar, em qualquer hora. Então, não importa, desperte, porque é assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser. Deixa só dizer assim, porque diz: desperte, ó tu que dormes, levante entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Porque Cristo é a luz do mundo. E esse mundo precisa de Cristo. Não há outra coisa que esse mundo. Não é o sistema político. Não é o sistema político. Está em crise o sistema político. Está em crise o sistema sanitário. Está em crise vários outros sistemas neste mundo. Mas Cristo continua a ser o Cristo, o soberano, aquele que está no trono, que está sentado, que reina. Então, é esse Cristo que o mundo precisa. Igreja, desperta e vamos ser embaixador de Cristo nesses dias. No nome de Jesus. Que Deus abençoe, amado irmão. Se você tem a oportunidade de poder ouvir essa palavra, compartilhe essa palavra para a sua família e aos demais. Deus abençoe.